revelação, e ele traduziu aquela revelação. Depois o anjo levou essa lente, ninguém descobriu onde estão essas pedras e esses escritos, só contaram para ele, e ele então escreve o livro de Mórmon. O livro de Mórmon, é impressionante, ele foi escrito numa linguagem paupérrima, porque o tal cidadão era um camarada assim de um nível cultural muito pequeno. Então a linguagem do livro de Mórmon hoje foi bem atualizada, depois de muitas e muitas correções, que eles não são trouxa, mas quando ele foi escrito, ele veio numa linguagem hiper paupérrima. Engraçado que tem passagens inteiras da Bíblia, do livro de Isaías, do livro de Jeremias, aí você tem um contraste, porque a Bíblia tem uma linguagem erudita. Então, quando você fosse ler o livro de Mórmon, uma linguagem muito pobre e com alguma linguagem erudita, passagens inteiras de Isaías e de Jeremias no livro de Mórmon, tratado da igreja anglicana e da igreja metodista, também colocado nesse livro também. Então um livro mesclado pela linguagem paupérrima do autor, e ele muito malandramente pegou trechos da Bíblia e botou no livro dele. Como é que um camarada desse pode ter credibilidade, né? Algumas profecias de Joseph Smith, ele escreve em 1835, no livro História da Igreja, volume 2, na página 186, ele diz que Jesus ia voltar em aproximadamente 56 anos. Coitado, né? Deve estar esperando até agora os 56 anos dele. Ele também, nesse livro, ele fala que a Lua tinha habitantes de 1,83 m de altura, todo mundo igualzinho, com o mesmo tipo de roupa, sem precisar de moda e de nada. Em 1969, o homem chegou à Lua e não descobriu bulufas, não tem ser na Lua nem em nenhum outro lugar. Uma outra coisa que Joseph Smith profetizou é que os inimigos dele iam ser derrotados e que por fim tudo que ele possuía pertenceria à sua família. Joseph Smith foi um cara tão enrolado, fez tanta bobagem, entre as quais ele era polígamo. Ele teve 27 mulheres e 44 filhos. Esse camarada arrumou tanta confusão que no dia 27 de junho de 1844, ele foi arrancado da prisão lá em Illinois, nos Estados Unidos, por uma multidão enfurecida, e foi assassinado. Joseph Smith, acerca de Jesus Cristo, já que estamos tratando de Jesus como único fundamento da nossa fé, ele dizia que Jesus Cristo era apenas o irmão mais velho da humanidade. Só isso, o primeiro criado. Esse, nada mais, nada menos, o irmão mais velho da humanidade. Nada de especial, nada de deidade para Jesus. Essa é a base da doutrina Mórmon. Tem muito mais coisa sobre pecado e sobre tantas coisas. Eu só quero dar assim uma panorama, porque você vai pegar esses camaradas, eles são espertos demais. Eles vêm com a Bíblia, tá bom? Eles vêm com a Bíblia, essa Bíblia que eu tenho, que você tem, mas vem com um livrinho de Mórmon colado. E ele entra com a Bíblia, deixa a Bíblia de lado e apresenta então a revelação de Joseph Smith. Então você tem que tomar muito cuidado, que ele chega com a Bíblia, ele fala até de Jesus, não vai entrar em discussão com você sobre Jesus, mas depois ele vai descaracterizar toda a obra expiatória, redentora, toda a obra de Cristo, a deidade de Cristo, no simples fato de considerar que Jesus é o irmão mais velho da humanidade, baseado de que a Bíblia fala que Jesus é o primogênito. E a hermenêutica deles, não é? A ciência da interpretação bíblica deles é fraquíssima, porque quando a Bíblia fala que Jesus é o primogênito, está falando que ele tem preeminência em tudo, que ele é o primeiro de tudo, ele é herdeiro de tudo. Esse é o significado quando a Bíblia fala que Jesus é o primogênito, não num sentido exclusivista de um nascimento, mas no sentido de que ele é o herdeiro e o senhor de todas as coisas. Então você tome muito cuidado para que você não seja enganado e venham tentar colocar um outro fundamento que não seja Jesus. Eu aprendi também que o caráter de uma religião é, de certa forma, o caráter do seu líder.
O caráter não das pessoas daquela religião. Preste atenção. O caráter de uma religião é, de certa forma, o caráter do seu líder. Um homem que foi polígamo, um homem que teve uma vida toda irregular, um homem que foi um camarada que arrumou tanta confusão, um camarada que é arrancado de uma prisão por uma multidão enfurecida de tanta atrapalhada que esse camarada fez, um camarada que escreve uma coisa toda deturpada, um camarada que traz partes da Bíblia e põe no seu livro como se fosse dele. Esse cidadão não merece crédito e nem ele pode ser o fundamento da nossa fé. Vamos ver mais uma? Vou ver mais duas. Testemunhas de Jeová. Eu estou dando aqui só alguns apontamentos para você ver por que Jesus é o fundamento da nossa fé. Eu já vou dizer daqui a pouquinho por que, vou dar aqui algumas características e por que não vale a pena você trocar o Cristo que você abraçou por essas doutrinas. Bem, os Testemunhas de Jeová foram fundados à Torre de Vigia por Russell em 1872. Vamos ver alguma coisa que esse camarada fala? Rapidinho. Tem uma doutrina grandiosa dos Testemunhas de Jeová. Talvez os Testemunhas de Jeová sejam aquela doutrina que mais deturpa a espinha dorsal das doutrinas básicas do Evangelho. São eles. E eles usam a Bíblia. Esse é que é o perigo. É o perigo. É que eles usam a Bíblia em textos isolados e fazem uma lambança. Mas vamos ver. O fundador dos Testemunhas de Jeová, ele falou que em 1914 Jesus viria estabelecer o seu reino aqui na terra. Para azar dele, estourou a Primeira Guerra Mundial. Em 1914, você vê, o reino milenar é reino de paz. Ele diz que Jesus vem estabelecer o reino milenar e estoura a Primeira Guerra Mundial. É muito azar pro camarada, não é? Aí o malandro, saída pela direita, sente que a coisa fica feia para o lado dele, sabe o que fala? Jesus começou o reino milenar, só que de forma invisível. Que malandro, né? Ninguém está vendo. Se é invisível, como é que você sabe se começou ou não? Só que eu acho que Russell nunca leu Mateus 24, 30, que fala quando Jesus voltar para estabelecer o seu reino. Diz assim a passagem: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Verão a volta de Cristo à terra para estabelecer o seu reino. Será visível e não invisível. E também a Bíblia fala no mesmo livro de Mateus, no capítulo 24 e versículo 36, que daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Não tem data do estabelecimento do reino de Deus aqui na terra, depois até do arrebatamento da igreja, que também não tem data, e também não tem data fixa, que você pode dizer dia, hora, mês e ano, que Jesus vai voltar para estabelecer o seu reino. Já começa você, um camarada que fala uma bobagem dessa, não pode ser fundamento da minha fé. Mas ele vai falar uma outra. Ele usa uma passagem que é chamada parentética. O que é uma passagem parentética? A Bíblia vem com um assunto, fala de um outro assunto, para e volta para aquele assunto. Existe uma passagem parentética em Apocalipse capítulo 7, quando fala dos 144 mil redimidos. A Bíblia vem falando de um assunto, dá uma parada, trata exclusivamente de Israel, para e volta para o assunto que estava, que é a grande tribulação. Eles dizem que somente 144 mil vão morar com Deus, com o Senhor. Você já imaginou? Existem mais de 5 milhões de testemunhas de Jeová. Eu ia dizer, meu irmão, azar é o de vocês, mas eu estou entre esses 144 mil. Vão vocês para onde vocês quiserem. Como é que vai ser disputado esses 144 mil? Para o ímpar, na Purrinha, na Loterge? Como é que vai ser isso? Só 144 mil. Mas Russell nunca leu João capítulo 14. Não se turbe o vosso coração.
crede em Deus e crede também em mim.